Temos novidades sobre aquele caso do QG do crime em Parintins. Aquela sala que foi grampeada ali clandestinamente durante a eleição municipal. Colocaram uma câmera lá no bunker da assessoria, da turma que estava ali dando apoio à candidatura da Brena Dianá. Esse caso foi uma confusão na eleição municipal. Agora a Justiça Eleitoral acaba de tomar uma decisão. Qual foi a decisão, Newton? A decisão é pelo arquivamento. E o motivo do arquivamento são as súmulas vinculantes, é o efeito geral das decisões do judiciário. Principalmente um assunto muito conhecido, Ronaldo, que é a questão do uso de provas, escutas não autorizadas, que embasam provas de processos. Mais uma vez, em primeira instância, a Justiça vai por esse entendimento de que a prova não era uma prova lícita, era uma prova ilícita, e aí o magistrado de Parintins entendeu insuficiência absoluta de provas lícitas. É o trecho que ele usa para fundamentar a decisão dele. E aí sai todo mundo, todos os que estavam envolvidos ali, Armando do Vale, o Apolo que estava, o Fabrício, que era secretário de administração, Jackson Santos, enfim, todos aqueles que estavam ali estão livres porque essa decisão é uma decisão pelo arquivamento do processo. Inclusive, uma manifestação do próprio Ministério Público do Estado. Bom, o INCRA está barrando o crédito de carbono, aquela farra do crédito de carbono ligado ao Banco Master. A decisão foi tomada ontem. Eu estou acompanhando esse caso, falei com o João Pedro, que foi envolvido. João Pedro é diretor de governança do INCRA, em Brasília. O noticiário do começo da semana dava conta de que ele facilitou a família Vorcaro a ter acesso a uma operação de crédito de carbonos no valor de 45 bilhões e meio de reais. A Folha de São Paulo deu isso ontem, dizendo que o João Pedro facilitou a operação. E a defesa do João Pedro era de que o processo, ele estranhou a reportagem, inclusive pediu decisão da Justiça tirando a matéria do ar, e ontem veio um novo desdobramento, que é exatamente a negação do pedido desse projeto da família Vorcaro no INCRA, nacionalmente. E a providência, ato contínuo, é pedir acionar a Justiça Federal, acionar a Polícia Federal, os órgãos de controle, para cair em ação. Porque a operação, pelo que tudo indica, tinha o intuito de usar terras públicas para a operação de crédito de carbono. Então, um negócio fictício para enganar e fraudar a legislação nacional. Bom, vamos falar agora. A Federação da Direita do Amazonas conta em fazer 4 deputados federais. A avaliação é do Fausto Júnior. O Fausto acha que a Federação União Progressista, que é aquela federação recém-criada que reúne União Brasil e o PP, os progressistas, que fez dessa federação a maior força política do Congresso Nacional e do Brasil, que esta composição partidária possa fazer, em 2026, 4 deputados federais. Se isso vir a acontecer, vai ser um fato de grande relevância no cenário nacional, sobretudo no cenário regional, porque a bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados, ela é composta de 8 parlamentares. Se eleger 4, sai com uma força impressionante, sai com uma conquista muito destacada. E o Fausto lembra que
em 2022, essa composição partidária, mas apenas com o União Brasil, foi capaz de eleger 2 deputados federais. E esses 2 deputados federais do União Brasil foram exatamente o Fausto Júnior e o Saulo Viana, tendo depois o Paulderney como suplente com 52 mil votos, mas agora ele acha que com a União Brasil, ele acha que dá para fazer 4. A conta leva em consideração que o Alfredo Menezes, ex-superintendente da SUFRAMA, vai estar nessa composição política, que pode ter aí uma força equilibrada com os outros componentes dessa federação e se eleger deputado federal. Então, é aí que ele avalia que a Federação União Progressista pode fazer 4 parlamentares. Lula vem em março no Amazonas, diz o PT. Já mudando, né? Porque o Lula falou no final do ano que queria vir ao Amazonas em fevereiro. Na agenda dele constava que um dos seus principais compromissos seria conhecer o trecho do meio da BR-319. E aí já vem a mudança. Quem falou sobre isso essa semana foi o Sinésio Campos, ficou para março, então... E aí não vemos nenhuma movimentação do Planalto até agora de possibilidade do Lula vir em fevereiro aqui. Então, pode ser que março seja uma data. Mas ele está obrigado, pelas condições políticas, a vir aqui e assumir compromisso em relação a 319, que é, pelo que tudo indica, o seu principal compromisso aqui no Estado. Pois é, mas não dá para ele anunciar, ninguém vai acreditar mais nessa história se ele vier aqui para anunciar para o futuro governo, né? Qualquer ação relacionada à BR-319 tem que ser agora. E eu acho que vai ser agora. Eu penso, né? Eu tenho informações aí, não posso adiantar nada ainda, para depois não cair assim como... Porque já teve tanta falácia, tanta mentira em relação à BR-319, tanta promessa não cumprida. Já comeram até boina, né, Ronaldo? Pois é, o vice-presidente, o último lá, o general Mourão, disse, se não sair a BR-319, eu vou comer a minha boina. Foi embora, a BR não saiu e ele não comeu a boina, coisa nenhuma. Mas já deixou feridos, gravemente feridos, alguns políticos do Amazonas. Entre eles o Alfredo Nascimento, que foi ministro dos Transportes e não conseguiu fazer numa disputa política com a Marina Silva. Mas vamos aguardar. Ainda no campo político, Nilton, o Ronaldo Caiado, um governador de Goiás, bem avaliado, um governador que está apostando muito no combate à marginalidade lá no estado de Goiás. Ele, quando tomou posse, ele disse, olha, os bandidos daqui podem se mudar todos daqui, porque eu vou fazer uma limpa. E a metade dos bandidos de lá foram embora, estão espalhados pelo Brasil inteiro, mas deixaram lá o estado de Goiás. O Ronaldo Caiado, que fala em ser candidato à presidência da República pela direita, e, na minha opinião, ele é direita raiz, porque não é uma direita de agora oportunista, é uma direita lá de 1989, ele foi candidato à presidência da República pela UDR, lembra da UDR? União Democrática Ruralista. Direita raiz. E ele agora está saindo do partido do partido que ele está, eu acho que é a União Brasil, não é? União. Ele não tem, está vendo que não tem chance de ser candidato por ali, está indo para o PSD do Omar Aziz. Isso. A mudança é exatamente aí. Ele sai do União Brasil, estava tendo obstáculos internos à candidatura dele, e optou por migrar para o PSD. O PSD é o partido do Kassab, é o partido do Omar Aziz. Mas ele já foi de cara recebido por 2 presidenciáveis do PSD. O vídeo que ele gravou anunciando saída do União Brasil e ida para o PSD, ele é recepcionado pelo Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é pré-candidato à presidência da República, e pelo Ratinho Júnior, que é presidenciável também, governador do Paraná. Mas ele acha que tem mais chance de vir a ser candidato com essa bandeira. Oi?
Oi, Ronaldo. Oi, continua, pode continuar. Então, mas ele acha que pode ser candidato sem dificuldade pelo PSD. Pelo partido do Gilberto Kassab. Então ele tem esses concorrentes internos, mas acha que a visibilidade dele seria maior, a viabilidade dele seria mais possível. Agora, qual a repercussão desse cenário no ambiente regional, o estado do Amazonas? Eu diria que tem pouco ou quase nada, porque a movimentação que ele fez foi no cenário nacional, de disputa da presidência da República. O cenário local tem autonomia. O governador Wilson Lima tem autonomia sobre o partido dele. Omar Aziz tem autonomia sobre as movimentações políticas dele. Então, esse movimento, ele parece-me que, ainda que tenha uma ressonância sobre o cenário regional, e aí eu acho que o próprio Omar pode se beneficiar, mas pode se prejudicar também. Pode se beneficiar porque ele tem no partido dele um político que pode fazer com que ele abra uma fresta ali e acene para os conservadores, campo político que ele tem uma resistência muito grande, mas pode criar dificuldade também, porque o Omar tem uma estreita ligação com o Lula, uma aliança com o Lula antiga, é um político que a esquerda está se ancorando. Então, eu acho assim, Ronaldo, que essa movimentação no cenário nacional pode reverberar, mas que o principal foco dela é o cenário nacional. Ô Newton, boiada do agro sem licença deve devastar áreas ambientais do Amazonas. A avaliação dos ambientalistas. A lei de licenciamento ambiental entra em vigor agora no mês de fevereiro. A lei geral de licenciamento ambiental foi aquela que o Lula vetou depois de passar pela aprovação do Congresso Nacional, mas os ambientalistas estão alertando que, além do licenciamento de grandes projetos, como é o caso da 319, vai impactar unidades de conservação em todo o estado do Amazonas. E o Amazonas possui áreas de conservação, as unidades de conservação que fazem com que haja pelo menos 11 mil registros no cadastro ambiental rural, o cadastro rural como é conhecido. Agora, é aqui que eles estão avaliando, que com essa lei eles vão passar a boiada sobre esses recursos naturais. Então, acham que o Amazonas será um dos principais estados impactados com essa lei do licenciamento ambiental, Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Tá, ô Newton, mais alguma coisa, amigo? É isso, Ronaldo. Vamos seguir cobrindo aqui os bastidores. Tenho aqui um bastidor que eu peguei em cima da hora aqui do programa, mas eu vou apurar um pouco mais sobre mudança partidária. Amanhã a gente fala sobre isso.